Maquiagem, por favor. Para quem não sabe, o nome do Lucas não é Lucas somente, não é Lucas, é Brad Lucas. Dá uma olhada para todo mundo aí, ó, o cabelo dele. Brincadeira, gente. Você sabe que eu gosto de fazer piada, né? Então, não dá para escapar. Glórias a Deus, até aqui. Edson, obrigado do coração, amigos e parceiros. Cadê o Hulk e o Thor? Levanta a mão aí, gente. Meu pai do céu, gente, eu tenho 40 anos. Fui pegar na mão desses meninos, o braço parecia um braço de metal. Eu olhei pro meu, gente, que finura é essa, gente? Meu Deus, Edson, esses meninos estão comendo bem ainda. Mas amém. Irmãos, nós temos um tema bem importante para a gente falar nesta manhã. Desista da vontade de desistir, né? O último louvor aqui para mim foi bastante marcante. Eu vou sentar aqui, já vou explicar por quê. Quem gosta de sentar aqui é o pastor Alan, né? E vou usar um pouquinho. Eu queria, enquanto eu converso aqui com vocês, abram sua Bíblia em Atos 16. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16. Estou achando aqui também. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu quero ler com vocês um versículo bem importante, que é o versículo de número 9. Atos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 9, né? Bom, irmãos, olhando o texto bíblico, eu já vou ler o versículo 9. Olhando os textos bíblicos, Paulo é um dos maiores, o que tem mais quantidade de pedido de oração, né? Ele pede oração sempre, ele crê na oração. E por que eu estou sentado aqui? Geralmente eu não fico sentado, né? Então, é porque também estou em guerra, estou em batalha, né? E eu estou com um desgaste bem grande mental, bem grande. E estou passando com um psicólogo, com um psiquiatra, né? Porque eu estou com um esgotamento chamado burnout. Isso é bem sério. Ao ponto de eu esquecer o nome de pessoas, né? Estava aqui, até falei para Vivian agora, falei, como é que é o nome da Nilza? Eu tinha esquecido o nome da Nilza. Então isso acontece corriqueiramente. E fora o tempo que eu dedico para fazer a leitura tem sido muito difícil. Então eu vou pedir compreensão de vocês nesta manhã e fazer como Paulo. Quero oração, preciso de oração. Necessitamos de oração, estamos em guerra. Então Paulo diz que nós temos que pedir oração aos irmãos da igreja. Amém? Mas ainda faço as minhas brincadeiras, tá, irmãos? Não se iludam. Ainda que eu erre seu nome. Vamos ler então, Atos capítulo 16, versículo de número 9, diz assim. Naquela noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava, venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Amém. Aí você vai me perguntar, o que tem a ver esse texto com o tema que nós anunciamos, que é desista da vontade de desistir. Deixa eu fazer uma recapitulação do que está acontecendo aqui. O Paulo apóstolo,
Ele está na sua segunda viagem missionária com seus companheiros. E Paulo está viajando, ele percorre toda a região da galáxia, né? E eles vão parar numa cidade, né? E nessa cidade, ele tenta ir pregar o evangelho e a Bíblia diz que Satanás não lhe permite. Então ele faz meia volta, ele retorna. E eles descem para uma cidade chamada Troade. Nesta cidade, Paulo, à noite, tem um sonho. Ele vê um homem macedônio lhe pedindo ajuda. Paulo, atravessa a Macedônia, vem nos ajudar, precisamos da sua ajuda. E Paulo tinha companheiros com ele. Aconteceu que eles entenderam que era um chamado de Deus e eles saíram. E eles foram para Filipos. Quando eles chegam em Filipos, na cidade de Filipos, eles no sábado saíram da cidade de Filipos, das portas da cidade, e ficaram fora da cidade. E ali havia um lugar de oração, as pessoas estavam orando ali. E Paulo, vendo que era um lugar de oração, ele pede a palavra, ele prega a palavra, uma mulher chamada Lídia se converte, ela e toda a sua casa. Deus estava confirmando o chamado. E Paulo, ele estava saindo cotidianamente para fora da cidade de Filipos, para esse lugar de oração, até que um dia ele viu uma moça com espírito de adivinhação. Ela adivinhava tudo, absolutamente tudo. E vez após vez ele ouvia essa menina falar. E ela começou a dizer o seguinte: estes homens vos anunciam um caminho para a salvação. Quando Paulo ouve isso, Paulo se incomoda em seu espírito, vai até aquela menina e repreende aquele espírito dominador. E a menina passa a ser liberta. Ela passa a não mais adivinhar. Só que os senhores, essa moça era uma escrava. Só que os senhores desta moça, agora que usufruíam dela, porque essa moça era escrava duas vezes. Escrava de Satanás, escrava dos homens. Os homens não mais ganham dinheiro com ela. Satanás já não mais abusa dela. Satanás não a possui. E os homens, vendo isso, dizem às autoridades romanas que há um homem que está pregando costumes que não são dos romanos. As Sagradas Escrituras dizem que esses homens, há uma revolta na cidade. Outros homens começaram a se levantar. E agora pegam Paulo e Silas e levam às autoridades romanas. As autoridades romanas chicoteiam Paulo, chicoteiam Silas, de tal forma que eles ficaram mutilados. E eles pegam Paulo e Silas agora e os jogam num cárcere interior. Não era um cárcere qualquer, era um buraco no chão onde eles lançados, havia uma escada, eles foram acorrentados ali, pés e suas mãos. O texto vai dizer que Paulo e Silas, à meia-noite, eles começam a cantar e os outros presos ouviam em silêncio. Quando de repente há um terremoto na cidade de Filipos, as cadeias se rompem e o carcereiro que estava cuidando de Paulo e Silas tira a espada da bainha para se matar. E o Paulo e Silas dizem: não te faça mal algum, porque aqui estamos. A Bíblia diz que naquela noite o carcereiro leva eles para casa, serve uma refeição, lava-lhes os vergões, o carcereiro e também toda a sua família creem em Jesus. E aí nós temos aquele famoso texto bíblico: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Foi essa a pergunta do carcereiro. Foi a resposta que Paulo dá ao carcereiro: o que faremos agora? E ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E naquela noite o carcereiro e toda a sua casa são batizados.
Bom, eu quero parar aqui. Desista da vontade de desistir. Meus irmãos, há momentos na vida que a gente precisa de motivações muito altas para prosseguir. Há momentos que para vencer os obstáculos da vida é necessário força, muita força, e nem sempre temos toda esta força possível. Há momentos da nossa vida que as nossas motivações devem ser tão altas, maiores que os sentimentos que a gente tem. E vencer sentimentos não é tão fácil assim. Quem disse que vencer sentimentos é fácil? Eu li um livro chamado Inteligência Emocional, que é um livro que um monte de pessoas da área de gerência, coordenação, executivos leem. Esse livro vai dizer que as emoções têm um papel maior do que o nosso raciocínio, a nossa capacidade fria de tomar decisões. Há momentos na vida que a única coisa que se torna força para nós são algumas coisas, como, por exemplo, o filho que eu tenho. Eu tenho que levantar todos os dias e trabalhar porque eu tenho um filho. Uma mulher uma vez me procurou e disse assim: Giovanni, eu quero contar algumas coisas para você. Eu falei, tá bom. Nós saímos do lugar onde estávamos. Ela disse assim: eu não amo meu marido. Casei com ele porque fiquei grávida. E eu não amo meu marido. Eu tomei remédios para me suicidar, para me matar, e não consegui. E eu achei uma motivação na minha vida. Eu falei, qual foi? Ela disse assim: o meu filho. A única motivação que eu tenho é o meu filho. E eu a ouvi, percebi que ela estava bastante agitada, orei com ela, e ela foi embora. Só que tem uma coisa, o filho vai embora. Eu fui embora, você foi embora. Depois que essa motivação vai embora, o que faremos? Então, por vezes, nós temos motivações temporárias, que elas vão embora. E depois disso, o que nos resta é a força que não mais temos. Bom, pensando nesse texto e nessa introdução, Paulo e Silas, eles estão agora num momento muito difícil. Porque, como eu disse, eles estavam na cidade de Troade, tem essa visão do macedônio, e eles vão para a cidade concluindo que Deus tinha dito isso. E agora o que eles fazem? Eles ouvem uma mulher, uma menina que é adivinha todos os dias, e Paulo expulsa aquele demônio. Eu imagino que quando Paulo faz aquilo, os olhos daquela menina como brilham. De olhos que se enrolavam, de uma cara trancada, para quem já teve essas experiências com demônios, é horrível. E a primeira face que ela vê é a face de Paulo. Imagine a felicidade dessa menina. E imaginem o terror para aqueles que ganhavam dinheiro. Há momentos, irmãos, que nós vamos ter motivações tão altas que elas podem ser interpretadas. E quando isso acontece, sabe o que ocorre com a gente? Uma grande desmotivação. Toda a minha motivação com relação ao que fiz, pensando no que Paulo apóstolo fez, vai por água abaixo, porque agora eles são arrastados para a praça pública e apanham. E não era qualquer dor. Eles foram chicoteados, foram humilhados, as roupas deles foram rasgadas. Então eu percebo que se Paulo se baseasse nessa motivação somente, no momento em que as suas vestes foram rasgadas, e ele passa por toda aquela humilhação, e ele é chicoteado na frente de todo mundo,
Enquanto os vergões, eu já apanhei muito de varinha, gente. Já apanhei muito de varinha. Quem já apanhou de varinha aqui, levanta a mão. Ninguém, só eu. O Elvis, levanta a mão bem alto. Passa vergonha comigo também. Irmãos, o vergão, ele ergue rapidamente. E se você bater de novo em cima do vergão, o que acontece com o vergão? Ele estoura, sai sangue. Imagine como estavam as costas, os braços deles. A pele do pescoço, a pele do rosto. Eles estavam transfigurados. Isso é dor física. E se eles pensassem, o que é que eu fiz? Eu queria fazer o bem, mas me pagaram o bem com o mal. E por vezes, quando nós temos uma motivação como essa, e nós olhamos para isso, nós caímos. Vou te dar um exemplo. Eu trabalhava numa empresa onde havia uma conspiração contra o meu chefe muito grande. E eu avisei ele. Falei, olha, está acontecendo assim, assim. Perguntando para você. Ele falou assim, posso levar seu nome lá para cima? Falei, eu sustento em pé aquilo que eu digo sentado. Falei, pode. Eu vi. E não foi somente eu que vi, foi 20 pessoas, mais de 20 pessoas que viram. Levei. Ele levou meu nome lá para cima. Quem disse? Giovanni. Meus irmãos, vocês não sabem o que aconteceu com a minha vida. Todos os executivos passaram a me olhar muito feio. E eu passei a ser duramente perseguido. O que veio à minha mente foi o seguinte, mas eles estavam errados. Eu informei, fiz tudo o que tinha que fazer e foi duro, irmãos, a perseguição. Duro. E aqui Paulo apóstolo, eles estão vivenciando uma exposição dramática. E o que acontece com eles? Absolutamente nada. São presos. Então, vai haver momento que as nossas motivações, elas são insuficientes. E quando essas motivações são insuficientes, raramente nós temos vontade de desistir. Uma outra coisa que acontece com Paulo e Silas é que durante a noite eles estão cantando. E eu sempre me perguntava, mas por que esses homens cantam durante a noite enquanto passaram por vergonha e passaram por vexames? Porque veja, irmãos, do sonho até a conversão da Lídia, que Paulo fala, foi maravilhoso. Agora, da metade para o fim, foi uma tragédia. Uma tragédia. Deus não me havia falado? As promessas de Jesus não são que o Espírito estaria comigo? As promessas de Jesus não são aquelas que ele disse que ele nos livraria? As promessas do Salmo de Davi não diz que os meus pés foram firmados sobre a rocha? Quando essas coisas começam a acontecer com a gente, irmãos, a nossa tendência é de certo cair, porque é o que eu estava falando esses dias atrás, a nossa vida reprova o que as Escrituras estão dizendo. Isso é um perigo, porque é o sentimento que domina. Não é a fé no que Deus nos disse. Porque as noites de escuridão, para alguns, tornam-se dias. Para outros, tornam-se anos. Para outros, pessoas morrem na fé. Eu conheci pessoalmente a sogra do Alain. A dona... Me ajuda, Alain. Não, desculpa. A mãe da Vera. Desculpa.
Dona Dalva, eu conheci pessoalmente Dona Dalva. Dona Dalva tem 80 e quantos anos? 93. 93. Tá vendo, gente? Estou errando tudo. 93 anos. Eu a conheci no casamento do Alain. E ela contou toda a história para mim de vida. Uma história trágica, de abandono. E essa mulher sempre foi fiel a Deus. Fiel em todas as coisas. Eu me lembro do texto de Ana, uma mulher que casou-se e depois de 7 anos seu marido foi levado por Deus. E aos 80 anos essa mulher não deixava o templo. Essa mulher não quis saber de se casar, era uma decisão dela, mas a motivação dela maior era que o Messias viria. E um dia ela recebeu a promessa de Deus de que ela não morreria sem ver o Cristo do Senhor. E com 80 anos de luta, ela vê. Então, olhando para esse texto, o que é que fazia com que aqueles homens cantassem durante a noite, depois de tudo isso? Porque da metade do meio para o final foi trágico. E às vezes a nossa vida vai se tornando trágica lentamente. Ou espaçadamente nós vamos ter tragédias, vamos ter dificuldades. E a pergunta que surge, porque já surgiu para mim, é que Deus não está comigo? Vou dar um exemplo, outro meu. Eu era adolescente, tinha 17 anos de idade. E eu estava passando por uma angústia muito grande, porque eu me converti no meio da adolescência, um turbilhão de coisas acontecendo, ninguém na minha casa era cristão. Meu pai, você sabe esse funk que a gente ouve que dá vontade de jogar um míssil no carro? O meu pai era o funkeiro do quintal. Ele não ouvia música de funk, mas ouvia, meu amigo, meu Deus do céu, esqueci as músicas. Um Amado Batista, que assim, ele virava esqueci o volume, das 8 da manhã, 9 da manhã, até por volta das 10. Ninguém aguentava o meu pai. Ninguém aguentava ele. Era o cara que tirava a paz de todo mundo. Ele era esse cara. E eu estava passando por uma angústia muito grande. E aí uma pessoa que se converteu comigo no período era mais velha e já tinha conhecido Jesus. Eu tinha muita liberdade com ela. Eu cheguei na casa dela e falei o seguinte: eu estou passando por angústia, eu clamo, eu jejuo, eu oro e nada acontece. Sabe o que eu fiz com a Bíblia, irmãos? Vergonhosamente, eu peguei a Bíblia e joguei na parede. E saí. E a minha Bíblia ficou lá 1 semana e meia. Eu não quis mais saber, não orava, mas meu coração latejava por Deus. As coisas não mudavam de lugar. As coisas não aconteciam. Até que um belo dia eu retornei. Oraram por mim e eu vivenciei vagarosamente a fé. Uma das coisas que eu aprendi é que nessa caminhada, pouca ainda, é que o que importa é o que Deus me disse na palavra. Por que Paulo e Silas cantam durante a noite? Porque não são as circunstâncias que determinam a minha fé. É o que Deus diz. Não são as circunstâncias. Meus irmãos, ouçam o que eu vou dizer aqui para vocês. Todos nós aqui nessa sala um dia vivenciaremos uma tragédia. Seja conosco, seja com alguém próximo. Vivenciaremos dias difíceis, negros, em que o que nos sobrará é dizer como Jesus disse na cruz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste?
Mas não era desamparo de Deus, era propósito, porque haveria ressurreição. Por que esses homens depois cantam e eles desistem de desistir? Porque a força deles, por mais que estivessem feridas, as forças deles estavam sendo renovadas. Meus irmãos, sabe uma coisa que eu fico a pensar? É que nesses momentos de tragédia, de dor, de dificuldades, nós sofremos todas elas. Mas há uma coisa que os filhos de Deus experimentam, todos nós. Um consolo de Deus que não pode ser transmitido em palavras. Há a companhia do Espírito que não nos deixa. Ela é que nos faz ir avante, com passos vagarosos, com dor. E nós desistimos de desistir, porque esta voz é a voz que nos ajuda. Esse poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e ele ocorre, ele é real. Por que esses homens cantavam enquanto os outros presos ouviam? Os outros presos estavam presos por algum motivo, com razão ou sem razão, mas eles cantavam, não porque eles tinham forças em si mesmos, mas porque alguma coisa os levava a cantar, alguma coisa os levava a ir em frente, alguma coisa não fazia com que eles desistissem. Era uma palavra, era o próprio Cristo. Sabe uma coisa que nos motiva no meio de todas as tragédias que há? Irmãos, para nós, é uma coisa que aconteceu lá atrás. Uma vez fui salvo, e esta salvação é maior do que tudo. A salvação em Cristo Jesus é maior do que todas as coisas. É a salvação. Um dia Ele me salvou. Um dia Paulo, apóstolo, teve um encontro no caminho. O próprio Jesus se apresentou a eles. Uma salvação tão grande e poderosa que nada e nem ninguém pode modificar. E sabe quando é que essa salvação se manifesta em nós, nesses momentos tão difíceis? Porque a única esperança é Cristo. Aleluia. Porque a única esperança é o Senhor. Quantas vezes, depois que fiz teologia, os livros para mim eram a salvação. Mas eu passei tantos apertos que eu olhava para a estante cheia de livros. Eu dizia o seguinte: nenhum deles pode me ajudar agora. E a única coisa por a qual eu clamava era misericórdia, Deus. Era a única coisa que eu conseguia clamar: misericórdia. Deus, tenha misericórdia. E Ele teve. E sabe, irmãos, quando um bálsamo do céu invade a nossa alma, no meio da escuridão, no meio das coisas cinzentas, e sabe, nada mudou, mas o meu coração está firme. Sabe quando nós desistimos de desistir, irmãos? Quando essa salvação é maior do que todas as coisas. Quando Jesus, de fato, é a minha herança. E Ele vai fortalecendo-nos. Há um texto, eu já vou acabar, que eu não entendia, que era uma profecia a respeito de Jesus, que Ele não apagaria o pavio que fumega e nem quebraria a cana trilhada. Sabe o que é isso? Ele veio para aqueles que são fracos, e a sua chama está deixando de ser incandescente. Sabe a vela? Quando ela vai acabando e ela está prestes a apagar, alguém coloca a mão aqui e faz um sopro, e ela retorna a chama. É assim que Deus faz conosco. Quando a nossa chama está acabando, Ele assopra devagar. Nós desistimos de desistir. Sabe a cana trilhada? Vocês já viram a cana trilhada? Quem gosta de caldo de cana aqui, gente? Caldo de cana.
não a cana. Entenderam, né? Sabe quando a pessoa coloca a cana no moedor e só sai o bagaço? Aí ele pega o bagaço, dobra, coloca de novo. Aí ele dobra de novo o bagaço e coloca de novo e sai o caldo. Aquilo é a cana trilhada. Passaram um trilho na cana. Sabe quando a vida, as tragédias trilham a gente? Sabe que como Jesus faz? Ele ajunta os pedaços. Ele ajunta os cabos da nossa vida. Devagar, às vezes, lentamente, mas nós sentimos o amor de Deus. O que não nos faz desistir? O que nos impede de desistir? Essa mão poderosa de Deus na escuridão. É o Deus que nos fortalece. Hebreus, no capítulo de número 11, versículo de número 34, vai dizer assim: que da fraqueza tirava forças. Como é que alguém da fraqueza tira forças? Deus é quem nos faz tirar essa força da fraqueza de onde nós estamos. O Espírito de Deus faz isso em nossa vida. Então eu quero dizer a você, essa manhã, desista da vontade de desistir. Porque Deus não desiste de você. Porque Deus não desiste. Quando o mar estiver agitado, quando a escuridão da noite bater, tudo que vai nos sobrar é uma visão da riqueza de Cristo. E essa visão vai nos levar devagar, passo a passo. E ela vai fazer-nos desistir da vontade de desistir. Então, durante a noite, a gente pode cantar, porque a força vem dele, não nossa. Deus te abençoe.